No outono de 1825, o Grão-Ducado de Baden vivia um daqueles períodos de aparente tranquilidade que escondem, sob a superfície, as fissuras de um reino em transição. O Grão-Duque Luís I, um homem culto e ambicioso, governava de Karlsruhe com mão firme, mas não sem oposição. A influência napoleônica ainda pairava como uma sombra longa. As reformas administrativas francesas haviam sido mantidas, os camponeses gozavam de certa liberdade que irritava a velha nobreza e os impostos, embora pesados, financiavam estradas, pontes e um exército que Baden queria ver respeitado entre as potências germânicas. Karlsruhe, a capital planejada com suas ruas em leque partindo do palácio, brilhava como um símbolo de ordem racional. No entanto, nos vilarejos que se espalhavam pelos vales do Reno e da Floresta Negra, a modernidade chegava devagar e as antigas crenças, bruxaria, espíritos errantes, maldições antigas, continuavam a sussurrar nas noites frias. Era num desses vilarejos, chamado Schattenwald, literalmente Floresta das Sombras, a menos de 2 léguas de Karlsruhe, que viviam os 3 amigos cuja história ninguém jamais contaria em voz alta. Karl Heinrich von Lohe, de 11 anos e meio, era o mais velho do trio e o único de sangue nobre. Seu pai, um barão menor cuja fortuna se resumia a algumas terras improdutivas e um brasão meio apagado no portão da casa senhorial, insistia em educar o filho com tutores caros que vinham de Karlsruhe. Karl, porém, preferia fugir das lições de latim e cavalgar até Schattenwald para encontrar os outros 2. Tinha cabelos castanhos claros, olhos cinzentos que pareciam sempre procurar algo além do horizonte e um jeito de falar que misturava a altivez aprendida em casa com a curiosidade infantil que ninguém conseguia apagar. Fritz, ou Fritz Miller, 10 anos completos, era o oposto de Karl em quase tudo. Filho de um ferreiro do vilarejo, tinha mãos calejadas de ajudar o pai na forja, cabelos pretos desgrenhados e um sorriso fácil que escondia uma mente afiada para travessuras. Fritz era o que mais gostava de histórias assustadoras. Contava-as com detalhes exagerados, imitando vozes roucas e olhos arregalados, até que as meninas menores saíssem correndo. Ele acreditava em metade do que contava, a outra metade inventava na hora. E havia Liesel, Elisabeth Schneider, também com 10 anos, a única menina do grupo e a que mais os equilibrava. Filha de um moleiro cuja casa ficava junto ao riacho que cortava Schattenwald, Liesel tinha tranças loiras grossas, cerdas espalhadas pelo nariz e uma determinação que fazia os meninos obedecerem sem perceber. Ela não acreditava em fantasmas, mas gostava de provar que não tinha medo deles. Quando Fritz contava suas histórias, Liesel apenas cruzava os braços e dizia: "Se for verdade, então vamos lá ver", e na maioria das vezes eles iam. Naquela tarde de sábado, 15 de outubro de 1825, o céu estava pesado de nuvens cor de chumbo. O vento trazia o cheiro úmido da Floresta Negra e o som distante das carroças que subiam a estrada real para Karlsruhe. Os 3 caminhavam pelas ruas tortas de Schattenwald, chutando pedras e discutindo sobre quem seria o primeiro a entrar na velha casa de madeira abandonada no limite do bosque, a chamada Hütte der Krähen, a cabana dos corvos, que ninguém ocupava desde o último morador, um lenhador viúvo desaparecido sem deixar rastro 10 anos antes. Foi ao passar pela pequena praça que viram a loja. O antiquário não tinha placa, apenas uma porta estreita de madeira escura entreaberta e uma vitrine empoeirada onde se amontoavam relógios parados, candelabros tortos, livros de capa rasgada e bonetas de porcelana cujos olhos de vidro pareciam seguir quem passasse. Acima da porta, numa placa quase ilegível, lia-se apenas Curiositäten, Handel und Tausch. Fritz parou primeiro. "Olha só aquilo", disse ele, apontando para o fundo da vitrine. Lá, meio escondida entre um globo terrestre rachado e uma máscara veneziana sem nariz, estava a caixa. Era pequena, não maior do que uma caixa de chapéu, feita de madeira negra tão polida que parecia absorver a luz em vez de refleti-la. Nas bordas, entalhes intricados formavam figuras que, à primeira vista, pareciam apenas arabescos, mas que, se olhadas por tempo demais, começavam a sugerir rostos contorcidos, bocas abertas em gritos mudos. A tampa estava presa por uma fechadura de latão oxidado, sem chave visível.
Ao lado da caixa, um pequeno cartaz escrito à mão em caligrafia tremida dizia apenas Nicht zu öffnen, Preis 7 Gulden aus Baden. 7 guldens. Era uma quantia considerável para crianças, o suficiente para comprar um casaco de inverno bom ou um carneiro inteiro. Mas os três tinham dinheiro guardado. Caro de mesadas que nunca gastava, Fritz de moedas que surrupiava da gaveta da mãe quando ela não estava olhando, Liesel de pequenos trabalhos que fazia para as vizinhas, costurar bainhas, catar ovos, carregar baldes de água. Juntos eles tinham quase 9 guldens. 7 guldens por uma caixa velha? Liesel franziu o nariz. Deve estar podre por dentro. Ou cheia de ouro? Rebateu Fritz com os olhos brilhando. Ou joias, ou, sei lá, um mapa do tesouro do velho imperador. Carl ficou em silêncio, olhando fixamente para a caixa. Algo nela o incomodava, não de medo, mas de fascínio. Ele se lembrou de uma história que o tutor contou uma vez sobre caixas seladas na Idade Média que supostamente prendiam demônios menores, legiões inteiras de espíritos malignos que um alquimista ou bruxo qualquer havia aprisionado. Bobagem, claro, mas a caixa parecia antiga demais. Antiga de um jeito que fazia o ar ao redor dela parecer mais frio. Vamos entrar, disse ele por fim. O interior do antiquário cheirava a mofo, cera derretida e algo metálico, como sangue seco. Atrás do balcão, um homem magro de uns 60 anos os observava. Tinha barba rala e grisalha, óculos de armação fina e uma camisa amarelada. Não disse uma palavra quando os três entraram, apenas os encarou. Fritz foi o primeiro a falar, tentando soar mais velho do que era. A caixa da vitrine, aquela preta, está mesmo por 7 guldens? O velho inclinou suavemente a cabeça como se avaliasse se valia a pena responder. Está. Podemos ver de perto? Perguntou Carl. O antiquário hesitou. Então, com um gesto lento, pegou a caixa da vitrine e a colocou sobre o balcão. De perto, os entalhes eram ainda mais perturbadores. Rostos humanos que se dissolviam em formas animalescas, mãos com garras que pareciam tentar escapar da madeira. Liesel estendeu a mão para tocar, mas o velho segurou seu pulso com delicadeza surpreendente. Não toque ainda. Os três se entreolharam. Por quê? Perguntou Fritz. O homem não respondeu diretamente. Em vez disso, disse, em uma voz baixa e rouca, 7 guldens, em moeda corrente do ducado, sem regata. Eles juntaram o dinheiro ali mesmo, sobre o balcão, moedas de prata e cobre tilintando, algumas ainda quentes do bolso de Fritz. O velho contou devagar, uma a uma, sem pressa. Quando terminou, empurrou a caixa na direção deles. Levem. Caro segurou a caixa com as duas mãos. Era mais pesada do que parecia. E cria, muito cria. Tem alguma história? Perguntou Liesel, quase num sussurro. Sobre ela? Pela primeira vez o antiquário sorriu, um sorriso fino, sem calor. Histórias há muitas, nenhuma boa. Ele fez uma pausa olhando para cada um deles como se memorizasse seus rostos. Mas vocês são jovens. Jovens acreditam que podem brincar com o que os velhos temem. Nenhum dos três soube o que responder. O velho se inclinou um pouco sobre o balcão. Seus olhos pareciam poços fundos. Vão com Deus, disse ele. E então, quase como um aviso, ou sem ele, a escolha é de vocês. Eles saíram da loja em silêncio. A caixa estava embrulhada em um pano velho que o antiquário lhes dera. O vento soprava mais forte agora, carregando folhas secas pela praça. Schattenwald parecia mais quieta do que nunca. Vamos abrir hoje à noite, disse Fritz, tentando recuperar o entusiasmo. Na Route der Krähen. Ninguém vai nos atrapalhar lá. Carl olhou para a caixa embrulhada em suas mãos. Liesel olhou para Carl. E sem que ninguém dissesse mais nada, os três começaram a caminhar em direção ao bosque. A noite estava chegando. A tarde morreu devagar em Schattenwald, como se o sol relutasse em deixar o céu para as trevas. Os três amigos caminharam em silêncio quase todo o trajeto até a borda do bosque. A caixa, embrulhada no pano grosso e áspero que o antiquário lhes dera, balançava nas mãos de Carl como um fardo vivo. De vez em quando, ele mudava de posição, como se tentasse encontrar um jeito de carregá-la sem sentir o peso frio que parecia emanar da madeira negra. A Route der Krähen ficava a uns 20 minutos de caminhada da última casa do vilarejo, seguindo um caminho de terra que logo se perdia entre pinheiros altos e abetos retorcidos.
O bosque ali era denso, mas não impenetrável. Havia clareiras antigas, vestígios de lenhadores que haviam trabalhado na região antes mesmo da Guerra dos 30 Anos. A cabana em si era uma construção baixa de toras mal encaixadas, com telhado de tábuas cobertas de musgo e uma chaminé de pedra torta que parecia prestes a desabar. A porta pendia numa única dobradiça, e as duas janelas, pequenas e sem vidro, estavam cobertas por tábuas pregadas de qualquer jeito. Ninguém sabia ao certo por que a chamavam de dos Corvos. Alguns diziam que bandos inteiros se reuniam no telhado nas noites de lua cheia, grasnando como se chorassem. Outros juravam que o último morador, o lenhador chamado Hans der Einsame, fora encontrado com os olhos arrancados e a boca cheia de penas pretas. Verdade ou não, a cabana estava vazia havia uma década, e as crianças do vilarejo a evitavam como se fosse amaldiçoada. Eles chegaram quando o crepúsculo já tingia tudo de roxo e cinza. Fritz empurrou a porta com o ombro. Ela rangeu alto, soltando um cheiro de madeira podre e terra úmida. O interior era pequeno, uma sala única, com chão de terra batida, uma mesa torta, 2 cadeiras quebradas, uma lareira de pedra fria e um monte de trapos e cobertores mofados num canto. No teto, teias grossas pendiam como véus rasgados. Uma escada de madeira levava a um mezanino minúsculo, onde provavelmente ficava a cama do antigo ocupante. Perfeito, disse Fritz, tentando soar animado. Ninguém vai nos achar aqui. Liesel acendeu a lanterna de latão que trouxera de casa, uma peça pequena, mas confiável, que seu pai usava para inspecionar o moinho à noite. A luz amarela tremulou, revelando sombras que pareciam se mexer sozinhas nas paredes. Carl colocou a caixa sobre a mesa com um cuidado quase reverente. Os entalhes na madeira pareciam mais fundos agora, sob a luz fraca. Os rostos contorcidos pareciam se contorcer de verdade quando se desviava o olhar por um instante. Vamos abrir logo, disse Fritz, esfregando as mãos. Se tiver ouro, a gente divide em 3. Se tiver um mapa, a gente vira exploradores. Se tiver, sei lá, um demônio, a gente sai correndo. Liesel revirou os olhos, mas não conseguiu esconder o leve tremor nas mãos quando se aproximou. Primeiro a gente come, ela decidiu. Trouxe pão e queijo, e uma garrafa de cidra que minha mãe deixou na despensa. Eles se sentaram no chão, em círculo ao redor da mesa. Comeram devagar, falando pouco. O pão estava duro, o queijo meio seco, mas ninguém reclamou. A cidra era doce e forte. Depois de 2 goles, Fritz já ria mais alto do que o normal. Carl bebeu devagar, olhando para a caixa o tempo todo. Liesel apenas mordiscava, os olhos fixos na porta entreaberta. Às 9 em ponto, o sino distante da igreja de Schattenwald badalou 9 vezes, lentas e graves. Eles decidiram. Fritz se levantou primeiro. Agora! Carl desembrulhou a caixa. O pano caiu no chão como uma pele morta. A madeira negra parecia sugar a luz da lanterna. A chama tremia, como se tivesse medo. A fechadura era simples, de latão escurecido com o tempo. Não havia chave, mas também não parecia muito resistente. Fritz tirou do bolso uma faquinha de bolso pequena, daquelas que todo menino carrega para entalhar gravetos ou abrir castanhas. Enfiou a ponta na fechadura e forçou. Houve um estalo seco. A tampa cedeu. Eles prenderam a respiração. Dentro da caixa havia apenas quinquilhárias velhas e sem valor aparente. Um rosário de contas de osso amarelado com o crucifixo faltando. Uma moeda de prata tão gasta que mal se via a efígie do imperador. Um frasco de vidro pequeno, vazio, com um tampão de cortiça esfarelado. 3 penas pretas amarradas com um fio vermelho desbotado. Um pedaço de pergaminho dobrado, coberto de uma caligrafia ilegível e manchada de algo escuro que podia ser tinta ou sangue. E no fundo, um punhado de cinzas finas, quase pó, que cheiravam vagamente a enxofre e ervas queimadas. Nada, disse Fritz, decepcionado. Liesel pegou o pergaminho com cuidado e tentou desdobrá-lo. As letras eram antigas, góticas, difíceis de ler à luz trêmula da lanterna.
Parece uma lista de nomes, ou uma oração, não sei, murmurou ela. Carl pegou o rosário. As contas eram frias e escorregadias. Quando ele as passou entre os dedos, sentiu um formigamento estranho subir pelo braço, como se a madeira tivesse memória e estivesse acordando. Talvez seja só uma caixa velha mesmo, disse ele, tentando soar convencido. Mas então a temperatura caiu. Não foi gradual, foi súbito, como se alguém tivesse aberto uma porta para o inverno mais cruel. O ar dentro da cabana ficou pesado, gelado, e a respiração deles começou a formar nuvens brancas. A lanterna piscou 1, 2 vezes, e a chama se encolheu até quase apagar. Lá fora, o vento parou de repente. Silêncio absoluto. Nem corujas, nem galhos rangendo, nem o farfagar das folhas. Apenas um vazio que parecia sugar o som. E então a neblina começou. Ela veio rastejando pelo chão, primeiro fina como fumaça de cigarro, depois mais espessa, subindo pelas frestas da porta e das janelas tapadas. Era branca, mas não limpa. Tinha um brilho oleoso, como leite azedo sob a luz da lua. Em poucos segundos, envolveu a cabana inteira. Pelas frestas das tábuas, eles podiam ver que o bosque desaparecera. Havia apenas branco, denso, sem começo nem fim. Fritz correu até a porta e tentou abri-la. A maçaneta gelou sua mão. "Está trancada", disse ele, puxando com força. "Estava aberta há 2 minutos." Carl e Liesel se juntaram a ele. Puxaram juntos. A porta não se mexeu 1 centímetro. Era como se tivesse sido soldada no batente. Do lado de dentro, a lareira, que estava fria e morta, começou a crepitar. Uma faísca solitária surgiu no centro das cinzas antigas. Depois outra e outra. Em poucos segundos, uma chama azulada, quase translúcida, subiu devagar, lambendo as pedras como uma língua faminta. O fogo não aquecia. Ao contrário, parecia sugar o pouco calor que restava no ar. Eles recuaram até encostar na parede oposta. Foi quando ouviram o primeiro som. Não era um grito, era algo entre um sussurro e um gemido, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Vozes, muitas vozes sobrepostas, algumas infantis, outras roucas, outras guturais, como se várias gargantas falassem a mesma coisa em línguas diferentes. Warum seid ihr hier? Warum habt ihr uns geweckt? Warum... As vozes giravam ao redor deles, ora perto do ouvido direito, ora do esquerdo, ora atrás da nuca. Não havia ninguém visível, apenas a neblina que agora subia até a cintura, fria e pegajosa como dedos molhados. Liesel agarrou o braço de Carl com tanta força que as unhas cravaram na pele através da manga. "Eu quero ir embora", sussurrou ela. Sua voz tremia pela primeira vez na vida. Fritz tentou rir, mas o som saiu estrangulado. É só o vento nas frestas, ou ratos. Tem que ser ratos." Mas então a lanterna morreu de vez. A escuridão foi total por um segundo. Depois, a chama azulada da lareira iluminou tudo com uma luz doentia, fantasmógica. E eles viram. Na janela da esquerda, aquela cujas tábuas estavam meio soltas, um rosto surgiu devagar. Era humano e não era. A pele era cinzenta, esticada demais sobre ossos que pareciam prestes a romper. Onde deveriam estar os olhos, havia buracos negros, redondos, profundos como poços sem fundo. A boca se abria num sorriso largo demais, revelando fileiras de dentes finos e pontudos, desiguais, como se tivessem sido arrancados de animais diferentes e costurados na carne. O rosto flutuava ali, sem pescoço, sem corpo visível, apenas o rosto pressionado contra a tábua como se tentasse atravessá-la. E então ele gritou. Não era um grito humano, era um som composto, múltiplo, crianças chorando, mulheres uivando, homens grossando, tudo misturado numa cacofonia que parecia rasgar os tímpanos.
O grito durou segundos, mas pareceu eterno. Quando terminou, o rosto desapareceu como sumaça, deixando apenas marcas escuras na madeira onde os dentes haviam rasgado. Antes que pudessem reagir, outro rosto apareceu na outra janela, e outro, rostos idênticos, mas cada um ligeiramente diferente. Um com a boca rasgada até as orelhas, outro com a língua preta pendurada como um trapo, outro com chifres curtos brotando da testa. Todos com os mesmos buracos negros no lugar dos olhos, todos gritando a mesma nota dissonante. Eles se encolheram no chão, abraçados uns aos outros, os corações batendo tão forte que pareciam querer saltar do peito. A lareira rugiu de repente. As chamas azuladas subiram até o teto, formando um arco. No centro do fogo, algo se moveu. Uma silhueta alta, magra, com braços longos demais. Não tinha face visível, apenas escuridão onde a cabeça deveria estar. A silhueta estendeu uma das mãos para fora das chamas. Os dedos eram longos, ossudos, terminando em garras curvas. A mão pairou no ar por um instante, e então se dissipou em fumaça negra. Mas o pior ainda estava por vir. Do mezanino acima deles veio o som de passos leves, passos de criança, pequenos pés descalços correndo devagar sobre as tábuas podres. Depois, uma cantiga. Vozes infantis, doces, afinadas, cantando em coro. Kommt ins Haus, kleine Kinder, kommt ins Haus. Die Mutter schläft, der Vater träumt, doch wir sind wach und wir sind hungrig. A cantiga era conhecida, uma canção de ninar antiga da região, mas distorcida, lenta demais, com palavras que mudavam no final. Hungrig virava blutig, sangrento. E então os passos desceram a escada, um degrau, outro, devagar, deliberados. Eles não ousaram olhar para cima. A noite mal havia começado, e a caixa, aberta sobre a mesa, parecia sorrir na penumbra azulada, como se soubesse exatamente o que havia libertado. A escuridão dentro da Rue der Crane não era apenas ausência de luz. Era presença. Uma presença densa, que se grudava na pele como óleo frio e fazia os cabelos da nuca se eriçarem sem que houvesse vento. A chama azul da lareira pulsava agora em ritmo lento, quase respiratório, iluminando os rostos dos 3 crianças com um brilho cadavérico que tornava suas peles azuladas e os olhos fundos como covas recém-abertas. Os passos na escada haviam parado no último degrau. Silêncio. Depois, um suspiro. Longo, úmido, como se alguém tivesse expirado o ar de pulmões há muito tempo submersos. E então a cantiga recomeçou, mas agora mais perto, quase ao nível do ouvido deles. Schlaf, Kindlein, schlaf. Der Vater ist fort, die Mutter ist tot. Komm zu uns, wir singen dir ein Wiegenlied aus der Hölle. As vozes eram de crianças, mas as palavras não pertenciam a nenhuma canção de ninar que Liesel já tivesse ouvido na vila. Elas cantavam em uníssono perfeito, sem erro de tom, sem hesitação, como se tivessem ensaiado por séculos. E o pior, as vozes vinham de direções diferentes. Uma parecia sair da parede à esquerda, outra do teto, outra debaixo da mesa. Elas giravam ao redor dos 3 como abutres invisíveis. Fritz foi o primeiro a se mover. Ele se levantou de um salto, tropeçando nos próprios pés, e correu para a lareira. Pegou um pedaço de madeira quebrada que jazia entre as cinzas e o ergueu como se fosse uma espada. "Quem está aí em cima? Sai daí! Sai daí agora!" Sua voz saiu mais aguda do que pretendia, rachando no final. A resposta veio imediata. Uma risada. Não uma risada de criança, uma gargalhada baixa, gutural, que parecia vir de várias gargantas ao mesmo tempo, algumas roucas, outras finas, todas sobrepostas numa dissonância que fazia os dentes rangerem. A risada não parava. Ela rolava pelas paredes, ecoava no teto, voltava mais alta, mais próxima. E então os rostos voltaram. Desta vez não só nas janelas. Eles surgiram nas paredes de madeira podre,
como se a própria madeira estivesse sangrando rostos. Primeiro um, depois dois, depois meia dúzia. Cada um emergia devagar, a madeira inchando e se moldando em traços grotescos. Buracos negros onde deveriam estar os olhos, bocas escancaradas cheias de dentes triangulares e irregulares, alguns tão longos que se curvavam para dentro como ganchos. A pele, se é que podia ser chamada de pele, era cinzenta e rachada, como pergaminho queimado. Alguns rostos tinham cabelos negros e longos que se moviam sozinhos, como algas em corrente invisível. Um deles, o mais próximo da mesa, abriu a boca ainda mais, e de dentro veio um grito que não era som, mas sensação, uma lâmina gelada raspando a espinha de dentro para fora. O grito se multiplicou, em camadas, vozes humanas gritando de dor, vozes demoníacas rindo da dor, vozes infantis chorando pela dor. O ar vibrou com aquilo. Carl sentiu os tímpanos doerem como se fossem estourar. Liesel cobriu os ouvidos com as mãos e gritou: "Para! Para com isso!" Mas os rostos não pararam. Eles começaram a se mover. Não como imagens fixas, eles deslizavam pela madeira, deixando traços escuros e úmidos como lesmas. Um rosto subiu até o teto e ficou pendurado de cabeça para baixo, olhando para eles. Outro desceu pela parede até o chão e começou a rastejar na direção dos pés de Fritz. Fritz recuou, tropeçou numa cadeira quebrada e caiu sentado. O rosto que rastejava parou a poucos centímetros de seu sapato. A boca se abriu devagar, revelando não só dentes, mas fileiras sucessivas de dentes, como as mandíbulas de uma enguia. Algo vermelho e viscoso pingou da boca e caiu no chão de terra, chiando como ácido. Então o rosto se dissolveu em fumaça negra e subiu de volta para a parede, deixando apenas uma mancha escura e fumegante. Mas não havia tempo para alívio. Algo tocou o ombro de Carl. Foi um toque leve, quase gentil, dedos frios, ossundos, que apertaram de leve e depois soltaram. Ele virou-se rápido. Nada. Apenas o ar gelado. Um segundo depois, o mesmo toque, agora na nuca, desta vez mais firme. Ele sentiu unhas ou garras arranhando de leve a pele, não ferindo, apenas marcando presença. Ele virou-se de novo. Nada. Liesel gritou quando sentiu o mesmo nas costas, uma mão inteira, palma aberta, pressionando entre suas omoplatas. Ela se contorceu, tentou se afastar, mas a pressão a empurrou para frente, quase fazendo-a cair sobre a mesa. Quando olhou para trás, viu apenas a parede vazia e um rosto novo surgindo exatamente onde a mão havia estado, como se a madeira tivesse lembrado do toque e decidido reproduzi-lo. A lareira explodiu em chamas azuis mais altas. O fogo não queimava a madeira, parecia alimentar-se do próprio ar. No centro das labaredas, a silhueta escura voltou, mais nítida agora. Era alta, desproporcional, com braços que terminavam em garras longas demais para serem humanas. A cabeça era apenas um vazio oval, mas dentro daquele vazio havia movimento, algo girando suavemente, como vermes em carne podre. A figura estendeu um braço para fora do fogo. A mão se abriu e no centro da palma havia um olho. Não um olho normal, mas um buraco negro com bordas pulsantes, como uma pupila dilatada ao extremo. O olho olhou diretamente para Carl e piscou. Carl sentiu o estômago revirar. Era como se aquele olhar ia avisando entrado dentro dele, percorrido suas veias, visto tudo o que ele já pensou, sentiu, desejou. Ele caiu de joelhos, as mãos na barriga tentando não vomitar. E então a figura falou, não com voz, com pensamento. As palavras surgiram dentro das cabeças deles, simultâneas, inescapáveis. Vocês nos acordaram. Agora cantem conosco, ou cantaremos por vocês, para sempre. A cantiga recomeçou, mas agora mais alta, mais próxima. As vozes infantis estavam dentro da cabana, estavam entre eles. Fritz, ainda no chão, viu algo se mover no canto do olho. Uma serpente. Não uma serpente comum. Era longa, fina, negra como tinta, com escamas que pareciam feitas de obsidiana polida. Seus olhos eram 2 brasas vermelhas, brilhando com inteligência maligna. Ela rastejou devagar pelo chão, em direção a Liesel. Liesel viu e congelou. A serpente acelerou. Num piscar de olhos estava sobre o pé dela, subindo pela perna.
Liesel gritou e quicou, mas a criatura era rápida demais. Enrolou-se na canela dela, apertando. Os olhos vermelhos fitaram o rosto da menina. A boca se abriu, não havia tinha, apenas um buraco circular cheio de dentes minúsculos que giravam como uma broca. No instante em que a serpente abriu a boca para morder, ela se dissolveu em fumaça negra. A fumaça subiu, rodopiou no ar e se transformou num novo rosto, o mesmo rosto de buracos negros e dentes afiados, que flutuou por um segundo diante de Liesel antes de desaparecer. Eles não estavam sendo feridos. Nunca eram feridos, mas cada aparição parecia mais real, mais próxima, mais faminta. A noite avançava devagar. O relógio de bolso de Carl, um presente do pai que ele raramente usava, marcava apenas 10h30. Ainda faltavam horas até o amanhecer. Do mezanino veio um novo som, algo pesado se arrastando, como se um corpo grande demais para a escada estivesse descendo degrau por degrau, rangendo a madeira podre. Eles se entreolharam, pálidos, suados apesar do frio. A caixa sobre a mesa permanecia aberta, silenciosa, como se assistisse a tudo com satisfação. E as vozes, agora, sussurravam seus nomes. Carl, Friedrich, Elisabeth. Elas sabiam quem eles eram e pareciam gostar disso. O relógio de bolso de Carl marcava 11h17, quando a primeira hora verdadeiramente longa começou. O tempo dentro da cabana havia deixado de ser linear. Cada minuto se esticava como borracha fria, e os intervalos entre as aparições pareciam durar horas, enquanto as próprias aparições vinham em rajadas que duravam segundos, mas deixavam ecos que se prolongavam na mente. A chama azul da lareira havia se estabilizado num brilho constante, baixo, como o de uma vela moribunda vista através de água turva. A neblina que entrara pela porta agora enchia o chão até os tornozelos, movendo-se devagar em redemoinhos preguiçosos, como se respirasse. Os rostos nas paredes haviam recuado por um momento, não desaparecido, apenas afundado de volta na madeira, deixando apenas contornos vagos, como impressões digitais em argila mole. Mas o silêncio que se seguiu não era alívio, era expectativa. Liesel estava sentada no chão, as costas encostadas na parede oposta à lareira, os joelhos puxados contra o peito. Seus olhos, normalmente tão firmes, agora vagavam sem foco, saltando de sombra em sombra. Fritz andava de um lado para o outro na pequena sala, passos curtos e nervosos, murmurando para si mesmo. É só imaginação, é só imaginação. A gente comeu pão velho, bebeu cidra forte, tá tudo na cabeça. Mas sua voz tremia tanto que as palavras perdiam força antes de chegar ao fim. Carl permanecia de pé junto à mesa, uma das mãos apoiada na borda da caixa aberta. Ele não ousava fechá-la, temia que o simples ato de tocar a tampa pudesse provocar algo pior. As cinzas no fundo da caixa pareciam se mexer de leve, como se houvesse um vento sutil soprando de dentro para fora. Ele não conseguia desviar o olhar. Foi então que a serpente voltou. Desta vez, ela não rastejou do canto escuro. Ela emergiu do próprio chão. A terra batida sobre os pés deles inchou devagar, como se algo respirasse por baixo. Um montinho de terra se formou, depois rachou, e a cabeça negra e lustrosa surgiu, os olhos vermelhos brilhando como brasas recém-acordadas. A serpente era maior do que antes, pelo menos 2 metros de comprimento visível, talvez mais. Seu corpo não tinha escamas comuns, eram placas lisas, quase metálicas, que refletiam a luz azul da lareira em tons de óleo derramado. A boca se abria e fechava ritmicamente, revelando o interior circular de dentes giratórios, como uma engrenagem viva feita para rasgar carne. Ela se ergueu devagar, metade do corpo ainda enterrado no chão, a cabeça balançando de um lado para o outro como se farejasse o ar. Os olhos vermelhos fixaram-se primeiro em Liesel. Liesel não gritou desta vez. Seus lábios se moveram sem som, formando um não mudo. A serpente avançou, deslizando sobre a neblina como se esta fosse água. Seu corpo ondulava com uma graça hipnótica e repugnante ao mesmo tempo. Quando chegou perto demais, Liesel quitou. O pé acertou em cheio a cabeça da criatura. O impacto foi sólido, real. Ela sentiu a resistência fria e elástica da carne.
Mas no mesmo instante em que o pé tocou, a serpente se desfez em fumaça negra que subiu em espiral e se reformou a 2 metros de distância, agora olhando para Fritz. Fritz recuou até bater na parede. A serpente acelerou. Num movimento rápido demais para os olhos acompanharem por inteiro, enrolou-se na perna dele, subindo até o joelho em frações de segundos. Fritz gritou e tentou se soltar, batendo com as mãos no corpo escorregadio. A criatura apertou, não o suficiente para quebrar osso, mas bastante para doer, para marcar. Os olhos vermelhos estavam a centímetros do rosto dele. A boca se abriu devagar, revelando o vórtice de dentes. Me solta! Me solta! A serpente não atacou. Em vez disso, inclinou a cabeça como se ouvisse algo. Depois, com um estalo seco, soltou Fritz e recuou, deslizando de volta para o buraco no chão. Antes de desaparecer por completo, seu corpo chicotou o ar, deixando um traço de fumaça que formou por um instante o contorno de um rosto sorrindo, buracos negros nos olhos, dentes afiados. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, ofegantes. Ela me tocou de verda, sussurrou Fritz, esfregando a perna. Havia marcas vermelhas na pele, como queimaduras de corda, mas sem sangue. Dói mesmo. Carl se aproximou e olhou. As marcas eram reais, não profundas, mas reais. Isso não é imaginação. É outra coisa, disse Carl, a voz rouca. Liesel se levantou devagar, apoiando-se na mesa. A gente tem que fechar a caixa. Tem que ser isso, a caixa. Eles se aproximaram juntos. Carl estendeu a mão para a tampa. No momento em que seus dedos tocaram a madeira negra, um frio lancinante subiu pelo braço como se tivesse mergulhado a mão em gelo seco. Ele puxou a mão de volta com um gemido. A tampa não se moveu 1 milímetro. Parecia colada, ou como se uma força invisível a mantivesse aberta. Do mezanino veio um novo som, algo caindo. Um baco surdo seguido de um rolar lento, depois outro baco, e outro. Eles ergueram os olhos. Uma boneca de pano velha, provavelmente deixada pelo antigo morador, rolava degrau por degrau da escada. Não rolava como se tivesse sido quitada, rolava lentamente, deliberadamente, como se descesse por vontade própria. Quando chegou ao último degrau, parou. A boneca era pequena, de uns 30 centímetros, com um rosto de pano costurado grosseiramente, olhos de botão pretos e uma boca sorridente feita com linha vermelha. Mas os olhos não eram botões, eram buracos negros, idênticos aos dos rostos nas paredes. A boneca se ergueu sozinha, primeiro sentou, depois ficou de pé, cambaleante. Virou a cabeça na direção deles, um movimento lento, rangente, como se as juntas de pano fossem de madeira velha. Depois começou a andar. Passos miúdos, irregulares, mas firmes, direto para eles. Fritz pegou a faca de bolso que ainda estava na mesa e a ergueu. Fica longe. A boneca parou a meio metro dele, inclinou a cabeça e então falou. Não com voz de boneca, com a voz de uma criança pequena, doce mas distorcida por camadas de eco. Quer brincar, Fritz? Quer brincar de esconde-esconde? Eu conto até 100, e quando eu achar vocês, vou arrancar os olhos de vocês e colocar no lugar dos meus. A boneca ergueu as mãozinhas de pano. Nas palmas, costuradas com linha preta grosseira, havia olhos humanos, olhos reais, úmidos, com íris azuis que se moviam, olhando diretamente para eles. Fritz largou a faca, recuou até encostar na parede. A boneca deu mais um passo, depois outro. E então explodiu em fumaça negra que se espalhou pelo ar como tinta derramada em água. Quando a fumaça se dissipou, a boneca havia desaparecido, mas os olhos reais, caíram no chão, rolaram até parar aos pés de Liesel e ficaram ali, piscando devagar. Liesel quitou-os para longe com desgosto. Eles rolaram até a lareira e foram consumidos pelas chamas azuis, soltando um chiado, como carne burando. A serpente voltou. Desta vez, emergiu da parede bartrás de Carl. Não do chão, da madeira mesmo. O painel de toras inchou, rachou e o corpo negro deslizou para fora como se a parede fosse apenas uma membrana fina. Ela era ainda maior agora, o corpo grosso como o antebraço de um homem adulto.
Enrolou-se no ar, formando um arco acima da cabeça de Cal, os olhos vermelhos fixos nos dele. Cal não se moveu, não conseguia. Sentia o olhar da criatura entrar na mente, vasculhar memórias, encontrar medos que nem sabia que tinha. A serpente abriu a boca. O vórtice de dentes girou mais rápido. Ela desceu, rápida como um chicote. No último instante, quando os dentes estavam a centímetros do pescoço dele, ela se dissolveu novamente. Fumaça. Sempre fumaça. Mas o cheiro ficou. Enxofre, carne podre, algo metálico como sangue rote. Eles se abraçaram no centro da sala, os três juntos, tremendo. O relógio marcava 11h42. A noite ainda era jovem. Lá fora, a neblina engrossava. Pelas frestas da porta, eles podiam ouvir algo novo. O som distante de corvos, centenas deles, grasnando em uníssono, num ritmo que lembrava uma marcha fúnebre. E dentro da cabana, as vozes infantis começaram a cantar de novo, agora acompanhadas por um novo som, o choro baixo e entrecortado de alguém que sofre há muito tempo. Era o choro de Hans Deran Insame, ou talvez fosse o deles, ecoando do futuro que talvez nunca chegassem a ver. O relógio de Cal parou de funcionar às 11h58. Não houve estalo, nem mola quebrando. Simplesmente os ponteiros congelaram, como se o tempo dentro da cabana tivesse decidido que já bastava medir-se por horas humanas. Lá fora, a neblina parecia ter engolido o mundo inteiro. Não se via mais nem o contorno das árvores, nem o brilho distante da lua que às vezes conseguia furar as nuvens. Apenas branco espesso, opressivo, que pressionava as frestas da madeira como dedos insistentes tentando entrar. Os três estavam sentados no chão agora, costas contra costas, formando um triângulo apertado no centro da sala. Ninguém queria ficar de frente para a lareira, nem para as paredes, nem para o mezanino. Cada direção parecia carregar uma ameaça diferente. A chama azul pulsava devagar, lançando sombras que não obedeciam às leis da luz. Alongavam-se onde não deveriam, curvavam-se em ângulos impossíveis. Às vezes pareciam ter formas próprias, mãos estendidas, rostos virados de lado, silhuetas que se moviam quando ninguém mais se mexia. O silêncio durou talvez 5 minutos, ou talvez 50. Era impossível saber. Então veio o primeiro toque. Foi em Liesel. Algo roçou de leve a parte de trás de sua orelha esquerda, um dedo frio, seco, que traçou a curva da cartilagem como se estivesse memorizando a forma. Ela encolheu o pescoço instintivamente, mas não gritou. Apenas sussurrou. Alguém tocou em mim. Fritz virou o rosto rápido. Onde? Aqui. Ela apontou para a orelha, como se alguém estivesse atrás de mim, respirando. Mas atrás dela havia apenas a parede, e na parede agora um novo rosto se formava devagar. Não inteiro, apenas metade, o lado esquerdo, com um buraco negro no lugar do olho e metade da boca cheia de dentes que pareciam sorrir de lado. O rosto não se mexia, apenas observava. Quando Liesel virou para olhar, ele afundou de volta na madeira, deixando uma marca úmida, como saliva. Antes que pudessem reagir, Cal sentiu. Não na nuca desta vez, no pulso esquerdo. Dedos gelados envolveram seu braço, não apertando, apenas segurando, como uma mão adulta seguraria a de uma criança para atravessar a rua. Ele olhou para baixo. Nada visível. Mas a sensação era tão nítida que ele via mentalmente a mão, ossuda, pele cinzenta esticada sobre veias pretas, unhas compridas e amareladas. A pressão aumentou um pouco, depois diminuiu, depois aumentou de novo, ritmada como um coração batendo. Está me segurando, disse ele, a voz baixa e trêmula. O pulso está me segurando. Fritz estendeu a mão para tocar o braço de Cal. Seus dedos atravessaram o ar vazio. Nada, mas Cal estremecia a cada pulsação invisível. E então Fritz sentiu também. Foi na nuca. Algo quente e úmido, uma respiração lenta, deliberada, soprando diretamente na base do crânio. O ar cheirava a mofo, a terra revirada, a algo podre que fermentava há séculos. Depois veio o toque, uma língua.
Não uma língua humana, longa, áspera, bifurcada na ponta que lambeu devagar da nuca até a raiz dos cabelos. Fritz deu um salto para frente, batendo com as costas no peito de Cal. Tem algo lambendo minha nuca, tem algo lambendo. Ele esfregou a nuca com força, como se pudesse apagar a sensação. A pele estava vermelha, marcada por uma faixa úmida que brilhava à luz azul. Não era saliva comum, era espessa, pegajosa e cheirava a enxofre misturado com leite azedo. Os toques se multiplicaram. Agora eram simultâneos, dedos roçando as costas de Liesel, traçando linhas lentas da nuca até a base da coluna. Mãos pequenas, mãos de crianças, apertando os tornozelos de Fritz como se tentassem puxá-lo para baixo, para dentro da terra. Algo mais pesado pressionando os ombros de Cal, como se alguém estivesse sentado em suas costas, o peso aumentando e diminuindo em ondas. Cada toque era diferente. Uns frios como gelo, outros quentes como febre, alguns secos como pergaminho velho, outros úmidos como carne crua. Eles se encolheram ainda mais, abraçados com força, mas os toques não paravam. Passavam por cima dos braços uns dos outros, atravessavam o ar entre eles, tocavam lugares que ninguém alcançaria sem se mover. Uma unha arranhou de leve a bochecha de Liesel. Não cortou, apenas deixou uma linha vermelha que ardia. Um dedo frio entrou no ouvido de Fritz, girando devagar, como se procurasse algo lá dentro. Cal sentiu uma palma aberta pressionar seu peito, exatamente sobre o coração, e apertar. Não o suficiente para machucar, mas o suficiente para fazer o batimento cardíaco acelerar em pânico. As vozes voltaram, sussurrando diretamente nos ouvidos, como se estivessem coladas à pele. Fiquem quietinhos, não se mexam, deixem a gente brincar. A gente só quer sentir vocês, sentir como é estar vivo de novo. Eles tentaram se levantar, não conseguiram. Algo os segurava no chão, não com força bruta, mas com uma pressão sutil, insistente, como mãos invisíveis nos ombros, nas coxas, nas costas. Cada tentativa de movimento era respondida com mais toques. Unhas arranhando as palmas das mãos, dedos traçando as costelas por baixo da roupa, respirações quentes na nuca, na orelha, na frente. Liesel começou a chorar. Não soluços altos, mas lágrimas silenciosas que escorriam sem parar. Ela murmurava, "Por favor, parem, por favor." Mas as vozes responderam com risadinhas suaves, infantis, que se transformavam em gargalhadas roucas no final. Então a lareira mudou. As chamas azuis baixaram de repente, quase se apagando. No centro do fogo surgiu um novo portal, não apenas uma silhueta, mas uma abertura real. Um círculo de escuridão absoluta, bordas tremendo como carne queimada. Do outro lado via-se movimento, formas indistintas se contorcendo, mãos se estendendo para fora, rostos se formando e se desfazendo em frações de segundos. E do portal veio um cheiro novo, enxofre, sim, mas também ferro quente, sangue fresco, flores podres. Uma mão saiu do portal, não a silhueta anterior. Esta era maior, mais sólida, dedos grossos, cobertos de uma pele escamosa que brilhava como óleo. As unhas eram negras, recurvadas, longas como facas de cozinha. A mão pairou no ar por um instante, depois se moveu lenta e deliberadamente na direção deles. Parou a meio metro, abriu a palma. No centro da palma havia uma boca, não um olho, como antes, uma boca pequena, redonda, cheia de dentes que se moviam independentemente uns dos outros. A boca se abriu e falou, com a voz de uma mulher jovem, doce, quase maternal. "Venham cá, meus amores, venham para a mamãe. A mamãe está com tantas saudades de sentir corações batendo, de sentir pele quente. Venham, venham." A boca na palma piscou. Não piscou. Fechou e abriu como se fosse um olho que respirasse. Depois lambeu seus próprios dentes com uma língua preta e bifurcada. A mão começou a se aproximar. Fritz gritou e jogou o pedaço de madeira que ainda segurava. A madeira atravessou a mão como se fosse fumaça. A mão não se dissolveu imediatamente, continuou avançando, mais lenta, mais deliberada.
Quando chegou perto demais, os dedos se curvaram como se fossem acariciar o rosto de Liesel. No último instante, quando as unhas estavam a centímetros de sua bochecha, a mão se desfez em fumaça negra que rodopiou pelo ar e voltou para o portal. Mas a boca na palma, antes de desaparecer, sussurrou uma última vez. Logo, logo vocês vêm brincar aqui dentro. O portal se fechou com um som úmido, como carne se rasgando. As chamas azuis voltaram ao normal, mas os toques não pararam. Eles continuaram a noite inteira. Dedos, línguas, respirações, mãos, unhas, palmas, tudo ao mesmo tempo, em ondas que subiam e desciam, que se intensificavam e recuavam, que pareciam aprender os pontos mais sensíveis de cada um. À 00:30, Caulo olhou para o relógio parado e percebeu que os ponteiros haviam voltado a se mover, mas agora giravam para trás, devagar, inexorável. O tempo estava se desfazendo, e os toques pareciam dizer: nós temos todo o tempo do mundo. Vocês, não. O relógio de Carl, agora girando para trás em ritmo irregular, marcava algo entre 00:00 e 47 minutos, quando as sombras começaram a dançar de verdade. Não eram mais apenas sombras projetadas pela chama azul da lareira. Elas ganharam vida própria, destacando-se das paredes e do chão como tinta derramada que se recusa a secar. Primeiro surgiram alongadas, finas, esticando-se pelo teto como dedos negros que procuravam algo para agarrar. Depois engrossaram, ganharam volume, curvas, contornos, e começaram a se mover. Não como silhuetas aleatórias tremulando com o vento ou a luz. Moviam-se com propósito, com coreografia, como se uma multidão invisível dançasse devagar ao redor dos três, arrastando os pés em círculos lentos, arrastando as mãos pelo ar, inclinando cabeças que não existiam. Liesel foi a primeira a anotar o padrão. Olhem! Olhem para o chão! No chão de terra batida, entre as poças de neblina que agora subiam até os joelhos, as sombras formavam figuras. Não eram projeções planas, pareciam corpos reais, mas achatados, bidimensionais, movendo-se em 2 dimensões sobre a superfície tridimensional do piso. Eram dezenas. Homens altos com chapéus antigos, mulheres de saias longas que se arrastavam como véus rasgados, crianças pequenas de mãos dadas, todas sem rosto visível, apenas contornos negros, lisos, vazios. Elas giravam em círculos concêntricos ao redor do trio, devagar, em silêncio absoluto. Mas o silêncio não durou. Do centro do círculo veio um som novo, um violino. Não um violino tocado por mãos humanas, era um som agudo, dissonante, que parecia vir de dentro da própria madeira da cabana, como se as toras estivessem sendo esfregadas umas contra as outras até produzir notas. A melodia era uma valsa lenta, arrastada, distorcida, notas que subiam demais, caíam de repente, tremiam como se o instrumento estivesse sendo tocado por alguém que não entendia música, mas conhecia a dor. As sombras começaram a dançar ao ritmo daquela valsa infernal. Elas giravam, inclinavam-se, estendiam braços que se alongavam além do possível, tocavam umas nas outras com movimentos elegantes e grotescos ao mesmo tempo. Algumas dançavam sozinhas, rodopiando em piruetas impossíveis para corpos bidimensionais. Outras formavam pares. Uma sombra alta e magra envolvia uma menor, mais arredondada. Giravam juntos, os contornos se fundindo por instantes como se beijassem ou se devorassem. Fritz tentou rir, um riso nervoso, forçado. Isso é ridículo. Sombras dançando? É só luz brincando com a gente. Mas sua voz morreu quando uma das sombras menores, uma criança pelo tamanho, saiu do círculo e veio na direção dele. A sombra não tinha profundidade, mas quando chegou perto, o chão sob os pés de Fritz pareceu afundar levemente, como se a terra cedesse sob o peso de algo que não existia. A sombra parou a centímetros dele, inclinou a cabeça, um gesto que não deveria ser possível em 2 dimensões. Depois estendeu uma mão fina, alongada, na direção do peito de Fritz. Quando o contorno da mão tocou a camisa dele, Fritz sentiu frio,
Não o frio do ar, um frio interno, como se algo tivesse enfiado dedos gelados diretamente no coração. Ele levou a mão ao peito ofegante. Achei que meu coração ia parar. A sombra recuou, voltou para o círculo dançante, mas deixou uma marca. No tecido da camisa de Fritz, onde a mão havia tocado, havia agora uma mancha negra irregular, como queimadura de frio. A pele por baixo estava dormente, azulada. Liesel agarrou o braço de Karl. Não olhe para elas, não olhe. Mas era impossível não olhar. As sombras agora dançavam mais rápido, a valsa acelerava, as notas do violino ficavam mais agudas, mais desesperadas. Algumas sombras começaram a se fundir, duas viravam uma só, maior, mais deformada. Depois se separavam de novo, deixando pedaços de si no chão, contornos que tremiam e se dissolviam sozinhos. Outras cresciam, esticavam até tocar o teto, depois encolhiam até virarem pontos minúsculos que corriam como insetos. E então, no centro do círculo, surgiu uma sombra diferente, maior, mais definida, não humana. Tinha chifres curvos, cauda longa e fina que chicoteava o ar, asas membranosas dobradas nas costas. O contorno era perfeito, nítido, como se o tivessem desenhado com carvão por uma mão experiente. A sombra ergueu os braços, longos, desproporcionais, e começou a conduzir a dança, como um maestro enlouquecido. As outras sombras obedeceram imediatamente. Formaram filas, círculos, cruzes, giravam ao redor da figura central, inclinando-se em reverências grotescas. A valsa transformou-se em algo mais selvagem, um galope ritmado, quase tribal, com batidas pesadas que faziam o chão vibrar. A sombra central virou-se devagar na direção dos três. Mesmo sem rosto, eles sentiram um olhar, um vazio que sugava a luz, que sugava o ar dos pulmões. A figura estendeu uma de suas mãos na direção deles, não para tocar, mas para convidar. Venham dançar, sussurraram as vozes, agora em coro, ecoando da madeira, do chão, do teto. Venham dançar conosco, a dança nunca acaba, vocês vão gostar, vocês vão dançar para sempre. Karl sentiu os pés se moverem sozinhos. Não era força bruta, era um puxão sutil e irresistível, como se cordas invisíveis tivessem sido amarradas em seus tornozelos e puxadas gentilmente. Ele deu um passo para a frente, depois outro. Liesel agarrou sua manga com força. Karl, não! Ele parou, tremendo. Mas o puxão continuou, não nos pés agora, mas no peito, no sangue, no coração, como se a música tivesse entrado dentro dele e começado a ditar os batimentos. Fritz também começou a se mover. Seus quadris balançaram de leve, seguindo o ritmo. Ele tentou resistir, plantou os pés no chão, mas o corpo traía. Os braços se ergueram devagar, como se fossem se juntar aos das sombras. Liesel foi a única que conseguiu ficar imóvel, talvez por pura teimosia, talvez porque o medo a congelara por completo. Ela gritou: "Parem! Parem com isso!" A sombra central inclinou a cabeça chifruda. Depois, com um gesto lento, abriu os braços. As asas se desdobraram, não como tecido, mas como fumaça negra que se solidificava em membranas translúcidas. E então a figura começou a girar. O giro acelerou, as sombras giraram junto, o círculo se fechou, aproximando-se dos três. A música virou um redemoinho sonoro, violino, tambores invisíveis, risadas, gritos, cantigas infantis, tudo misturado num vórtice auditivo que fazia os ouvidos sangrarem por dentro. As sombras tocaram neles, não com mãos reais, mas com bordas frias e cortantes. Onde tocavam, a pele ficava dormente, depois formigava, depois queimava de frio. Marcas negras surgiam na roupa, na pele exposta, contornos de mãos, de faces, de chifres. As marcas não doíam como feridas, doíam como lembranças ruins que voltam de repente. Karl sentiu algo se mover dentro do peito, não coração, mas algo mais. Uma sombra pequena, minúscula, que começava a dançar lá dentro, seguindo o ritmo. Ele levou a mão ao peito e apertou, como se pudesse esmagá-la. A dança durou o que pareceram horas. Quando finalmente parou, de repente, sem aviso, as sombras recuaram, dissolveram-se no chão, nas paredes, no teto. A música cessou, o silêncio voltou, pesado, úmido. Mas as marcas ficaram.
No braço de Liesel, o contorno perfeito de uma mãozinha de criança, negra como tinta. No peito de Fritz, um rosto sem olhos sorrindo com dentes pontiagudos. No pescoço de Karl, uma cauda enrolada, fina, como se algo tivesse tentado estrangulá-lo por dentro. Eles se olharam, pálidos, suados, tremendo. O relógio de Karl agora marcava 1h23, mas os ponteiros giravam para frente de novo, devagar, como se o tempo tivesse se cansado de brincar. Lá fora os corvos grasnavam mais alto, e dentro da cabana algo novo começou, um choro baixo, abafado, vindo de dentro da caixa aberta. Não era choro de criança, era choro de alguém que ria ao mesmo tempo. A legião ainda tinha mais truques, e a madrugada mal chegara à metade. O relógio de Karl, agora obedecendo a um ritmo caprichoso e imprevisível, marcava 2h17 da madrugada quando a lareira começou a respirar. Não era uma metáfora. A chama azul, que até então pulsava em ritmo lento e constante, ganhou um movimento novo, inspirava e expirava. O fogo se retraía para o fundo da chaminé de pedra, deixando apenas brasas minúsculas que brilhavam como olhos distantes. Depois inchava de novo, subindo alto até quase tocar o teto baixo da cabana. Com cada expiração, o ar dentro da sala era sugado para dentro da lareira. Com cada inspiração, um sopro quente e fétido era expelido. Não um calor reconfortante de uma fogueira comum, mas um hálito úmido, carregado de enxofre, ferro enferrujado e algo mais orgânico, como carne deixada ao sol por dias. Os três sentiram o primeiro sopro como uma rajada de vento morno batendo no rosto. Liesel levou a mão à boca instintivamente, sentindo o gosto metálico na língua. Fritz tossiu, os olhos lacrimejando. Karl apenas ficou parado, olhando fixo para o fogo que agora parecia ter pulmões. E então, o portal se abriu de novo. Desta vez não foi uma silhueta vaga ou um círculo tremulante, foi uma ferida. A pedra da lareira rachou ao meio com um estalo seco, como osso quebrando. As rachaduras se alargaram devagar, formando um arco irregular cujas bordas pulsavam como carne viva. Dentro do arco, a escuridão não era apenas preta, era densa, oleosa, com veias finas de vermelho escuro correndo devagar, como sangue em veias translúcidas. O portal respirava junto com a lareira. Quando o fogo expirava, o arco se contraía. Quando inspirava, o arco se abria mais, revelando camadas sucessivas de treva que pareciam se estender para dentro de um abismo sem fundo. Do interior veio um som novo, batidas. Não batidas de coração, batidas de algo maior, mais lento, mais pesado, como se um ser imenso deitado em algum lugar profundo batesse com a palma aberta contra o chão de pedra. Cada batida fazia o chão da cabana vibrar levemente, poeira caía das vigas, teias se soltavam do teto e flutuavam na neblina. E com cada batida, algo saía do portal. Primeiro foram dedos. Não uma mão inteira, mas dedos isolados, longos, finos, cinzentos, com unhas pretas e recurvadas que arranhavam as bordas do arco como se tentassem se firmar. Os dedos saíam, tateavam o ar, depois recuavam. Alguns eram normais, outros tinham juntas a mais ou terminavam em garras duplas, ou eram cobertos de uma membrana fina e translúcida que pulsava como pele de sapo. Eles não atacavam, apenas exploravam. Roçavam a borda da lareira, tocavam o chão próximo, sentiam a temperatura da neblina. Um deles, mais grosso, com veias salientes, chegou perto o suficiente para encostar na bota de Fritz. Fritz recuou com um grito abafado. O dedo não o perseguiu, apenas ficou ali por um segundo, imóvel. Depois se retraiu devagar para dentro do portal, deixando uma marca úmida e escura no couro da bota. Depois vieram as mãos. Mãos inteiras agora, saindo aos pares, às vezes 3 ao mesmo tempo. Algumas eram humanas demais, palmas largas, dedos longos, unhas bem cuidadas que pareciam ter sido limadas recentemente. Outras eram deformadas, uma tinha 6 dedos, outra terminava em tentáculos finos que se contorciam independentemente. Uma delas era minúscula, de criança, com covinhas nas juntas e unhas rosadas. Todas se moviam com uma lentidão hipnótica, como se o ar da cabana fosse água espessa. Elas não tentavam agarrar os 3, estendiam-se para o alto, giavam as palmas para cima, como se recebessem algo invisível do teto. Algumas abriam e fechavam os dedos ritmicamente acompanhando as batidas profundas do portal.
Liesel sussurrou quase sem voz. Eles estão rezando? Carl balançou a cabeça devagar. Não, estão chamando. E então veio a cabeça. Não surgiu de repente, emergiu devagar, centímetro por centímetro, como se o portal tivesse que se esticar para deixá-la passar. Primeiro a testa, alta, ossuda, pele cinzenta esticada sobre o crânio. Depois as órbitas, buracos negros profundos, sem fundo visível, mas com algo se movendo lá dentro. Formas brancas minúsculas que piscavam e desapareciam. A boca veio por último, larga, rachada nos cantos, cheia de dentes que não eram uniformes, alguns retos como facas, outros curvos como ganchos, outros serrilhados como lâminas de serra. A cabeça parou a meio caminho, ainda parcialmente dentro do portal, o pescoço se esticando como borracha. Ela não tinha cabelo. Em vez disso, finos fios negros brotavam do couro cabeludo e se moviam sozinhos, como antenas de inseto. Quando a boca se abriu, não saiu grito. Saiu fumaça. Fumaça negra, densa, que subiu em espiral até o teto e se espalhou pela sala, formando novas sombras que dançaram por um instante antes de se dissiparem. A cabeça falou. Não com voz audível no ar, as palavras nasceram dentro das mentes deles, simultâneas, inestapáveis, em camadas de vozes que se sobrepunham. Nós estamos com fome de tempo. Vocês trouxeram tempo fresco, tempo de crianças, tempo que ainda não foi gasto em dor. Deixem-nos provar, só um pouquinho, só até o amanhecer. Depois vocês podem ir, ou ficar. Ficar é melhor. Ficar é para sempre. A cabeça inclinou-se ligeiramente, como se avaliasse a reação deles. Depois recuou devagar, afundando de volta no portal. Mas antes de desaparecer por completo, os olhos, ou o que havia neles, piscaram uma vez. Um piscar lento, deliberado, que fez o ar dentro da cabana ficar mais pesado, como se o próprio oxigênio tivesse ganhado peso. As mãos e os dedos continuaram saindo e entrando. Alguns agora seguravam objetos, um rosário quebrado, idêntico ao que estava dentro da caixa, uma pena preta amarrada com fio vermelho, um pedaço de pergaminho que se desenrolava sozinho no ar, revelando nomes escritos em caligrafia antiga, nomes que pareciam se mover, como se ainda estivessem vivos. Uma das mãos menores, a de criança, estendeu-se na direção de Liesel, não para tocar, para oferecer. Na palma aberta havia uma florzinha murcha, pétalas pretas, caule fino como cabelo. Liesel olhou para a flor, depois para a mão. A mão esperou, paciente. Quando Liesel não se mexeu, a flor murchou ainda mais, as pétalas caindo uma a uma até virar em pó. A mão fechou-se devagar, como se estivesse decepcionada, e recuou. Os batimentos no fundo do portal ficaram mais rápidos. O fogo azul inchou de novo, expelindo um sopro quente que cheirava a lágrimas salgadas e metal queimado. E então o portal começou a crescer. As rachaduras na pedra se alargaram. O arco se expandiu para os lados, invadindo a parede da cabana. A madeira rangeu, estalou, começou a se curvar para dentro, como se fosse sugada. A neblina no chão subiu mais alto, agora na altura da cintura, e parecia ser puxada para o portal também. Redemoinhos brancos girando na direção da escuridão pulsante. Eles recuaram até encostar na parede oposta. Não havia mais para onde ir. Do portal veio um novo som. Risos. Risinhos infantis misturados a gargalhadas roucas, misturados a soluços, misturados a uivos longos e distantes. Todos os risos vinham do mesmo lugar, mas soavam como se pertencessem a milhares de gargantas diferentes. Uma voz,
A mesma voz composta de antes sussurrou dentro das cabeças deles. Nós estamos com fome de tempo. Vocês trouxeram tempo fresco. Tempo de crianças. Tempo que ainda não foi gasto em dor. Deixem-nos provar. Só um pouquinho. Só até o amanhecer. Depois vocês podem ir. Ou ficar. Ficar é melhor. Ficar é para sempre. O portal pulsou uma última vez, forte o suficiente para fazer a cabana inteira tremer. Poeira caiu do teto. Uma tábua do mezanino cracou e caiu no chão, estilhaçando-se. E então, por um momento, apenas um momento, o portal pareceu hesitar, como se algo do outro lado tivesse mudado de ideia. Mas só por um momento. As mãos voltaram a sair, mais numerosas agora, e entre elas, pela primeira vez, surgiram rostos inteiros, não apenas cabeças isoladas, mas rostos que flutuavam no ar, presos por pescoços finos como fios de fumaça. Todos com os mesmos buracos negros nos olhos, todos com as mesmas bocas cheias de dentes. Eles não gritavam, apenas olhavam e esperavam. O relógio de Cal, esquecido no bolso, começou a bater de novo, mas agora cada tique era mais lento que o anterior, como se o mecanismo tivesse morrendo. A madrugada entrava em sua hora mais escura, e o portal respirava cada vez mais fundo. O relógio de Cal, agora completamente desregulado, marcava 3h11, ou talvez 3h11 do dia anterior, ou do século seguinte. Os ponteiros giravam para trás e para frente em saltos erráticos, como se o mecanismo tentasse fugir de si mesmo. Dentro da cabana, o tempo havia se tornado uma corda frouxa que qualquer um podia puxar ou soltar à vontade. O portal na lareira havia se acalmado por alguns minutos, não fechado, apenas retraído, como uma boca que mastiga devagar antes de engolir. As bordas de pedra pulsavam ainda, mas mais devagar. As veias vermelhas corriam preguiçosas, quase sonolentas. As mãos e os rostos haviam desaparecido, deixando apenas o cheiro residual, enxofre misturado a leite azedo e lágrimas antigas. Então veio o choro. Não o choro desesperado que haviam ouvido antes. Este era baixo, ritmado, quase musical. Soluços curtos e controlados, como crianças que aprenderam a chorar sem fazer barulho demais. Vinha de todos os lados ao mesmo tempo, das paredes, do teto, do chão, da própria caixa aberta sobre a mesa. Mas o mais nítido, o mais próximo, saía do mezanino. Eles ergueram os olhos devagar. Lá em cima, na escuridão do pequeno sótão, algo se movia. Não era pesado como antes. Eram passos leves, descalços, muitos passos. Depois, silêncio. Depois mais passos, agora descendo a escada rangente, degrau por degrau, devagar, como se quem descesse tivesse todo o tempo do mundo. Primeiro apareceu um pé pequeno, depois outro, depois uma perna fina, pálida, coberta por uma camisola de linho amarelado e rasgado nas bainhas. A criança, porque era uma criança, ou pelo menos tinha a forma de uma, desceu até o último degrau e parou. Tinha uns 7 ou 8 anos de aparência, cabelos longos, pretos, emaranhados caindo sobre o rosto. A pele era branca demais, quase translúcida, com veias azuis visíveis nas têmporas e nos pulsos. Os olhos eram buracos negros, redondos, sem branco, sem íris, apenas vazio absoluto que parecia sugar a luz ao redor. A boca estava fechada, mas tremia levemente como se segurasse um soluço dentro. Atrás dela, outra criança desceu. Menina também, um pouco mais nova, talvez 5 anos. Vestia o mesmo tipo de camisola rasgada, mas a dela estava manchada de algo escuro na altura do peito. Manchas que pareciam dedos impressos em sangue seco. Depois veio um menino, magro,
com o braço esquerdo pendurado num ângulo estranho, como se tivesse sido quebrado e nunca consertado. Depois outro, e outro. Eram 7 no total. 7 crianças que desciam a escada em fila indiana, sem pressa, sem tropeçar. Quando a última chegou ao chão, todas pararam ao mesmo tempo, alinhadas como bonecas em prateleira. Não piscavam, não respiravam visivelmente, apenas olhavam. Liels foi a primeira a falar, a voz rouca de tanto gritar e chorar em silêncio. Quem são vocês? A primeira menina, a que desceu primeiro, inclinou a cabeça devagar. Depois abriu a boca. Não saiu som de choro. Saiu uma voz pequena, doce, quase cantada. Nós somos os que ficaram, os que abriram a caixa antes de vocês, há muito tempo mesmo. As outras crianças abriram a boca ao mesmo tempo, em uníssono perfeito. Queremos mostrar como é. Elas começaram a andar, passos miúdos, sincronizados, em círculo ao redor dos 3. Não corriam, não pulavam, andavam com uma lentidão cerimonial, como numa procissão. Enquanto andavam, seus corpos tremiam levemente, não de frio, mas como se algo por dentro tentasse sair. A pele das mais novas parecia ondular, como água em poça quando se joga uma pedra. O menino de braço quebrado parou diante de Fritz. Estendeu a mão boa, dedos finos, unhas roídas até o sabugo. Na palma aberta havia uma moeda de prata antiga, idêntica à que estava na caixa. Ele a ofereceu. Pega, disse o menino. A voz era rouca, como se a garganta tivesse sido usada por séculos. Pega. Você gosta de moedas, não gosta? Seu pai guarda na gaveta. Você pega quando ele não vê. Fritz recuou. O menino não insistiu, apenas virou a palma para baixo. A moeda caiu no chão de terra e ficou ali, brilhando à luz azul. Mas quando Fritz olhou melhor, a moeda não era prata, era um olho humano azul claro, que piscava devagar e olhava diretamente para ele. Fritz gritou e chutou o olho para longe. Ele rolou até a lareira e foi engolido pelas brasas, soltando um chiado curto. As crianças não reagiram. Continuaram andando. Uma das meninas menores parou diante de Liels. Tinha sardas no nariz, sardas iguais às de Liels. Os cabelos eram loiros, quase brancos. Estendeu as 2 mãos, palmas para cima. Você gosta de tranças, disse a menina. Sua mãe faz as suas toda manhã. Eu também gostava, antes. Liesel sentiu um frio subir pela espinha. A menina aproximou-se mais. Seus dedos tocaram de leve as tranças de Liesel. Não puxaram, apenas roçaram. No mesmo instante, Liesel sentiu um puxão na raiz dos cabelos, como se alguém estivesse desfazendo as tranças por dentro da cabeça. Ela levou as mãos ao cabelo. As tranças estavam intactas, mas quando olhou para a menina, viu que os cabelos dela agora eram trançados, exatamente como os de Liesel, com o mesmo laço vermelho desbotado que sua mãe usava. A menina sorriu. Os dentes eram normais, dentes de leite, pequenos, brancos, mas atrás deles havia outra fileira, mais escura, mais afiada. Carl foi o último. O menino mais alto, talvez o mais velho do grupo, parou diante dele. Tinha olhos negros como os outros, mas havia algo diferente. Uma cicatriz fina que atravessava a testa, de um lado ao outro, como se alguém tivesse tentado abrir o crânio e desistido no meio do caminho. Você é nobre, disse o menino. Von errou. Seu pai tem um brasão na porta, um leão com 2 caudas. Eu também tinha um brasão, antes de vir para cá. Ele estendeu a mão. Na palma havia um pequeno anel de selo, ouro velho, com o mesmo leão gravado. Mas o leão não era dourado, era preto, e seus olhos eram buracos. Põe no dedo, é seu, sempre foi seu. Carl não se mexeu. O menino esperou. Depois, com um gesto lento, colocou o anel no dedo médio da mão esquerda de Carl, o dedo onde os nobres usavam anéis de família. Carl sentiu o metal frio entrar na pele,
como se o anel tivesse sido feito para ele desde sempre. Quando olhou, o anel estava lá, real, pesado, e não saía. Quanto mais puxava, mais apertava. As 7 crianças pararam de andar, formaram um semicírculo diante deles, todas abriram a boca ao mesmo tempo e cantaram. Não era a cantiga de ninar distorcida de antes, era uma canção nova, lenta, em harmonia perfeita. Nós brincamos na floresta, até o sol se esconder. Abrimos a caixa preta e nunca mais pudemos ver. Agora somos 7 e queremos mais 1, mais 2, mais 3. Venham brincar conosco, na casa que não tem chave. A porta está aberta, mas só se abre para dentro. Venham, venham, venham! Enquanto cantavam, seus corpos começaram a mudar. A pele ondulou mais forte, rachaduras finas apareceram nas faces, nos braços, no pescoço, rachaduras que não sangravam, mas por onde saía fumaça negra em fios finos. Os buracos nos olhos se alargaram, como se quisessem engolir o resto do rosto. As bocas se abriram mais, revelando não só dentes, mas fileiras sucessivas que desciam pela garganta, como um poço de lâminas. Elas não atacaram, apenas cantaram. E enquanto cantavam, as sombras no chão voltaram, mas agora eram sombras delas mesmas, esticadas, alongadas, estendendo braços finos na direção dos 3. Os braços das sombras tocaram os pés deles, subiram pelas pernas, enrolaram-se nos tornozelos como algemas frias. Carl sentiu o anel apertar mais. Fritz viu o olho moeda rolar de volta até seus pés e parar, piscando. Liesel sentiu as tranças se desfazerem sozinhas, os cabelos caindo soltos como os da menina à frente. As crianças pararam de cantar. A primeira, a que parecia liderar, deu um passo à frente. Agora é a vez de vocês cantarem, disse ela, e estendeu as mãos. Todas estenderam as mãos, 7 pares de mãos pequenas, pálidas, com unhas roídas e veias azuis pulsantes, esperando. O portal na lareira inspirou fundo, como se estivesse se preparando para engolir tudo, e o relógio de Carl, pela primeira vez em horas, parou de girar. Ficou imóvel, marcando exatamente 3h33. A madrugada estava se acabando, mas a noite não. O relógio de Cal havia parado de vez às 13h33. Não girava mais para trás nem para frente. Os ponteiros estavam cravados, imóveis, como se o mecanismo tivesse desistido de medir algo que já não existia. Dentro da cabana, o silêncio que se seguiu à canção das 7 crianças era o silêncio de quem espera o veredito final. Não havia mais risos, nem sussurros, nem cantigas, apenas a respiração lenta e ritmada do portal na lareira, que agora parecia um pulmão gigante adormecido, mas acordando aos poucos. As 7 crianças continuavam paradas em semicírculo, mãos estendidas, palmas para cima. Não tremiam mais. A pele delas havia parado de ondular. Agora era lisa, fria, quase cerâmica. Os buracos negros nos olhos pareciam ter crescido durante a canção. Eram maiores, mais fundos, como se pudessem engolir não só a luz, mas o próprio olhar de quem os encarasse. As bocas estavam fechadas, mas os cantos se curvavam num sorriso fixo, paciente, eterno. Cal sentiu o anel no dedo médio apertar de novo, não com força, mas com insistência, como se o metal estivesse se fundindo à pele. Ele tentou tirá-lo mais uma vez. Os dedos escorregaram, suados, sem conseguir nem arranhar a superfície. O leão gravado no selo parecia se mexer de leve quando ele piscava. A cauda se contorcia, os olhos negros piscavam de volta. Fritz olhava para o olho moeda no chão. Ele havia rolado de volta até parar exatamente entre seus pés. Agora não piscava mais, apenas olhava, fixo, com a íris azul clara dilatada ao máximo. Fritz sentiu que se continuasse olhando, o olho entraria nele, não pela boca, não pelos ouvidos, mas pelo peito, direto para o coração.
Liesel mantinha os braços cruzados com força sobre o peito, como se pudesse proteger o que restava de si mesma. As tranças que a menina fantasma havia imitado agora estavam soltas, caindo em mechas pesadas sobre os ombros. Ela sentia os cabelos mais longos do que deveriam estar, como se tivessem crescido durante a noite, alimentados por algo que não era a vida. As crianças baixaram as mãos devagar, todas ao mesmo tempo. Então começaram a recuar. Não andaram para trás, deslizaram. Os pés mal tocavam o chão. As solas sujas de terra e musgo pareciam flutuar a 1 centímetro da superfície. Elas recuaram até encostar na parede oposta à lareira, a parede onde antes surgiam rostos. Quando os corpos tocaram a madeira, não pararam, continuaram recuando. A madeira os engoliu devagar, como água grossa engole uma pedra. Primeiro os calcanhares, depois os tornozelos, as panturrilhas, os joelhos. As crianças não resistiram, apenas olharam para os 3 com aqueles buracos negros, sorrindo o mesmo sorriso fixo. Quando só restaram as cabeças visíveis, a primeira menina, a que parecia liderar, falou uma última vez, a voz agora ecoando de dentro da parede. Não vamos embora. Vamos esperar aqui. Quando vocês voltarem, e vocês vão voltar, nós estaremos prontos para brincar de novo. As cabeças afundaram por completo. A madeira ondulou uma vez, como pele depois de um soco. Depois voltou ao normal. Apenas 7 marcas escuras e úmidas ficaram na parede, contornos vagos de rostos infantis, impressos como sombras queimadas. O portal na lareira inspirou fundo. Uma inspiração longa, lenta, que sugou o ar da sala inteira. Os 3 sentiram os pulmões se comprimirem. O peito doía como se alguém apertasse com força. Depois, o portal expirou. E com a expiração veio o pior. Uma legião inteira de rostos surgiu ao mesmo tempo. Não nas janelas, não nas paredes, não no teto. Surgiram no ar mesmo, flutuando a meio metro do chão, formando um anel ao redor dos 3. Eram centenas, rostos de todas as idades, de todos os sexos, de todas as épocas. Velhos com barbas longas e ralas, mulheres jovens com véus rasgados, homens com cicatrizes de batalha, crianças com bochechas rechonchudas, bebês com olhos ainda fechados, todos com os mesmos buracos negros no lugar dos olhos, todos com bocas cheias de dentes pontiagudos que se abriam e fechavam em unissono, sem som. Eles não gritavam, eles cantavam. Não uma canção com palavras, era um som puro, harmônico e dissonante ao mesmo tempo. Milhares de vozes humanas e não humanas entoando uma única nota, que subia e descia em ondas lentas. A nota entrava pelos ouvidos, pelos poros, pelas narinas, vibrava nos ossos, nos dentes, no crânio. Era impossível não sentir, era impossível não acompanhar. Cal sentiu a garganta se mover sozinha. Um som saiu de sua boca, baixo, rouco, não sua voz. Fritz abriu a boca, o mesmo som saiu dele. Liesel tentou apertar os lábios. Mesmo assim o som escapou, como se a nota estivesse dentro dela desde sempre. Eles cantavam com a legião. Enquanto cantavam, os rostos começaram a girar devagar ao redor deles, um redemoinho lento de faces sem olhos, bocas abertas, dentes brilhando à luz azul. Alguns rostos se aproximavam tanto que os 3 sentiam o hálito frio roçar a pele. Cheiro de terra úmida, de mofo antigo, de lágrimas secas há séculos. Outros recuavam, flutuando mais alto, quase tocando o teto. No centro do redemoinho, o portal pulsou uma última vez. E então o amanhecer tentou chegar. Pelas frestas da porta trancada, pelas rachaduras nas tábuas das janelas, uma luz cinzenta e fraca começou a infiltrar-se. Não era o sol dourado da manhã de outono, era uma luz suja, pálida, como se o dia tivesse vergonha de nascer. A neblina lá fora clareou ligeiramente. Não dissipou, apenas ficou mais translúcida,
revelando silhuetas vagas de árvores que pareciam se curvar para longe da cabana. A legião sentiu. Os rostos pararam de girar. A nota única que entoavam rachou, quebrou em fragmentos dissonantes. Alguns rostos se contorceram, bocas se fecharam com estalos audíveis, buracos negros piscaram como se doessem. Outros começaram a se desfazer em fumaça negra, subindo em espirais até o teto e desaparecendo. Mas nem todos fugiram. Alguns rostos resistiram. Os mais antigos, os mais deformados, aqueles com chifres curtos, com peles rachadas como pergaminho queimado, com dentes que pareciam lâminas serrilhadas. Esses ficaram. Flutuaram mais perto, formando uma barreira entre os três e a porta. Um deles, um rosto de homem velho, com barba negra que se movia como algas vivas, abriu a boca larga e falou, a voz agora audível no ar, rouca e cheia de camadas. O dia chega, mas a noite não vai embora. Nós ficamos, sempre ficamos. E quando vocês voltarem, porque vocês vão voltar, nós estaremos esperando. O amanhecer agora cresceu um pouco mais. A neblina recuou ligeiramente da porta. Os rostos resistentes começaram a se dissolver, devagar, relutantes, deixando rastros de fumaça que pairavam no ar como véus rasgados. Quando o último rosto desapareceu, a cabana ficou em silêncio absoluto. O portal na lareira se fechou com um estalo úmido. As chamas azuis morreram. Restou apenas cinza, fria, e um cheiro acre que impregnava tudo. Eles ficaram ali, abraçados, tremendo, por longos minutos. Nenhum arranhão, nenhuma ferida visível. Apenas o terror cravado na alma, como uma tatuagem feita com agulhas geladas. Lá fora, o primeiro canto de um pássaro solitário cortou o silêncio. O amanhecer havia chegado, mas a cabana ainda respirava, baixo, devagar, esperando a próxima noite. A luz cinzenta do amanhecer infiltrou-se devagar pelas frestas da porta e pelas rachaduras nas tábuas pregadas nas janelas. Não era uma luz quente, nem acolhedora. Era fria, metálica, como o brilho de uma lâmina recém-afiada. A neblina que havia sufocado o bosque durante a noite começava a se desfazer em fiapos preguiçosos, revelando os troncos negros dos pinheiros e o tapete úmido de folhas mortas no chão. O ar lá fora cheirava a orvalho, a terra molhada e a resina, cheiros normais, comuns, que pareciam vir de outro mundo. Dentro da Hutte de Crane, o silêncio era absoluto. A lareira estava morta, cinzas frias, sem vestígio de chama azul. A neblina que subira até a cintura havia baixado até os tornozelos e agora se dissipava como vapor de respiração em dia gelado. Os rostos nas paredes haviam sumido por completo, as marcas úmidas secaram, deixando apenas manchas escuras que podiam ser confundidas com mofo antigo. A caixa sobre a mesa continuava aberta, mas agora parecia apenas uma caixa velha de madeira negra, sem peso sobrenatural, sem frio que emanasse dela, sem cinzas que se mexessem sozinhas. Os objetos dentro, rosário, moeda, frasco, penas, pergaminho, jaziam inertes, como quinquilharias esquecidas num sótão. Carl foi o primeiro a se mexer. Ele se levantou devagar, as pernas dormentes, os músculos rígidos como se tivessem sido deixados numa câmara fria por horas. O anel no dedo médio ainda estava lá, ouro velho, pesado, com o leão de duas caudas gravado. Ele tentou tirá-lo de novo. Desta vez, deslizou com facilidade, como se nunca tivesse apertado. Carl o guardou no bolso da calça sem olhar para ele. Não queria ver o leão piscar de novo. Fritz se ergueu em seguida, esfregando os olhos com as costas das mãos. A mancha negra no peito da camisa ainda estava lá, o contorno de um rosto sorridente, mas agora parecia apenas uma queimadura de cigarro ou uma mancha de fuligem. Ele tocou a perna onde a serpente havia se enrolado, as marcas vermelhas haviam sumido.
Doía um pouco, como uma contusão antiga, mas nada mais. Liesl foi a última. Seus cabelos estavam soltos, embaralhados, mais longos do que na véspera, ou talvez só parecessem mais longos por causa da noite que passaram. Ela passou os dedos pelas mechas como se procurasse tranças fantasmas. Não havia nada, apenas cabelo comum, loiro e emaranhado. Eles se entreolharam por longos segundos. Ninguém falou. Não havia palavras que coubessem no que haviam vivido. Apenas um entendimento mudo. Eles haviam saído vivos. Sem arranhões visíveis, sem sangue, mas algo havia ficado para trás, ou talvez algo tivesse entrado neles. Fritz foi o primeiro a quebrar o silêncio. A faca da mesa. Ele pegou a pequena faca de bolso que havia usado para abrir a caixa horas antes, ou séculos antes. A lâmina ainda estava afiada, mas agora parecia comum, inofensiva. Fritz caminhou até a porta trancada. A maçaneta estava gelada, mas não mais do que o normal numa manhã de outono. Ele enfiou a ponta da faca na fechadura velha e forçou. Houve um clique seco. A tranca cedeu. A porta se abriu com um gemido longo. Lá fora, o bosque estava quieto. Nenhum grasnado de corvo, nenhum vento uivante. Apenas o canto distante de um pássaro madrugador e o gotejar de orvalho caindo das folhas. O ar fresco encheu os pulmões como se fosse a primeira vez que respiravam de verdade em anos. Só então, Fritz parou e virou-se. A cabana estava lá, exatamente como sempre fora. Madeira podre, telhado torto, chaminé torta. Mas algo havia mudado. Não era visível a olho nu. Era uma sensação, uma pressão no peito, uma sombra que pairava sobre a construção, mesmo sob a luz do dia nascente. Quem passasse perto agora sentiria aquilo, um peso, uma tristeza antiga, uma fome que não se saciava. A Hütte McCrane não era mais apenas abandonada, era habitada. Carl foi o primeiro a falar. Ninguém pode saber. Liesl ascendiu devagar. Ninguém acreditaria mesmo. Fritz deu de ombros, tentando recuperar o tom de sempre. Então a gente não conta. Simples. Eles seguiram em direção ao vilarejo. Caminharam em silêncio quase todo o trajeto. Quando chegaram às primeiras casas de Schattenwald, o sol já havia subido o suficiente para tingir o céu de rosa pálido. As pessoas começavam a acordar, fumaça subia das chaminés, portas rangiam, galinhas cacarejavam nos quintais. Tudo normal, tudo como deveria ser. Eles se separaram na praça. Carl seguiu para a casa senhorial do pai, onde diria que havia passado a noite na casa de Fritz. Liesl foi para o moinho, onde ajudaria a mãe a acender o fogo e fingiria que dormiu bem. Fritz entrou pela porta dos fundos da casa do ferreiro, subiu para o quarto e se jogou na cama como se nada tivesse acontecido. Ninguém perguntou, ninguém desconfiou. A caixa ficou na cabana. Eles não a levaram, não ousaram tocá-la de novo. Ela permaneceu lá, aberta, esperando. Os dias passaram. O outono de 1825 seguiu seu curso. Folhas caindo, geadas chegando, o grão-ducado de Baden continuando suas reformas lentas e suas intrigas palacianas em Karlsruhe. O antiquário de Schattenwald fechou as portas uma semana depois. O velho desapareceu sem deixar rastro, como se nunca tivesse existido. Ninguém procurou por ele. Mas a Hütte de Crane ganhou nova fama. Camponeses que passavam pelo caminho do bosque começaram a desviar o olhar quando chegavam perto. Diziam sentir um frio repentino, mesmo em dias quentes. Alguns juravam ouvir cantigas infantis vindo de dentro da cabana, mesmo quando ela estava vazia. Outros viam rostos nas janelas tapadas, rostos que sumiam quando se olhava diretamente. Crianças do vilarejo, que antes brincavam perto da borda do bosque, agora evitavam o lugar como se fosse amaldiçoado. E nas noites sem lua, quando o vento soprava da floresta negra, quem tivesse ouvidos atentos podia ouvir algo mais. Uma risada baixa, múltipla, composta de vozes humanas e não humanas. Uma risada que não era alegre, mas satisfeita, como se algo dentro da cabana tivesse encontrado um novo lar. Dizem que até hoje aquela legião de espíritos infernais habita aquela velha casa da qual ninguém ousa se aproximar.
E dizem também que em certas noites de outono, quando o relógio da igreja de Schattenwald balança 13h33, a porta de Hütte der Krähen range sozinha, não para abrir, mas para lembrar que está aberta, sempre aberta, para dentro. Se você curte histórias de terror, inscreva-se no canal.